Olá, meu querido aluno. Passei aqui para gravar mais uma videoaula para você, te ajudar aí nos seus estudos. O nosso assunto hoje vai ser Teorema de Tales. Tá? Eu estou gravando essa aula especificamente para o Colégio Auge, né? Nosso conteúdo é matemática e nós vamos falar do Teorema de Tales. Esse conteúdo encontra-se no seu livro didático, página 82. Acesse lá que você vai ver que a teorização é igual exercício para você fazer lá. Tá? Então, vamos lá. Quem que foi Tales? Tales de Mileto, né? É um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. Considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental de ascendência fenícia. Nasceu em Mileto, antiga colônia Grécia, na Ásia Menor, atual Turquia, em torno de 604 a.C. e morreu por volta de 557 a.C. É muito tempo, né? Ver como é que o teorema dele dura até hoje, né? Até hoje, né, ele tem importância. Daqui a pouco você vai descobrir por quê. Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Seus conhecimentos em astronomia e matemática colaboraram para a evolução do pensamento racional ao longo da história. Muito bem. Né? Vou colocar uma foto dele aqui para você, que eu achei na internet. Muito bem. Então, depois que a gente terminar, né, de eu mostrar para vocês, né, fica essas atividades que eu preciso fazer, tá? A gente fixar esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é o Teorema de Tales. Então, né, olha aqui, é uma aplicação prática do Teorema de Tales. É você saber as medidas das frentes para a rua B dos lotes abaixo sem precisar medi-las. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho a rua A, a rua B, né? E o que seriam essas frentes? Né? Seria isso aqui, ó. A frente X, Y, Z. Né? Utilizando o teorema de Tales, você verá que é possível, né? Na pergunta está, né? É possível, né? Calcular sem precisar medir assim, usando o teorema de Tales. Imagine quanto trabalho pode ser poupado, né, no levantamento do loteamento das cidades, né? Só usando o Tales. Vamos entender o que o Tales, né? O que o Tales propôs. Então, quais são os objetivos dessa aula, né? Nós vamos definir o que é feixes paralelos, transversal de um feixe de paralelas, pontos correspondentes e segmentos correspondentes. Vamos compreender o teorema de Tales e vamos aplicar o teorema de Tales em alguns problemas de geometria. Tá? Esse é o nosso objetivo da aula hoje. Então, a primeira coisa aqui, né, que o exercício está propondo aqui, a nossa atividade está propondo. Traçar, né, trace várias paralelas à reta azul. Então, nós temos aqui como é que chama essa ferramenta? É isso mesmo que você pensou, um esquadro, né? Então, como é que eu faço uma reta paralela a essa aqui, né, essa reta azul? Não encosta na reta azul, marca, basta posicionar aqui, ó, né? Fica aqui, paralela aqui, e pedir para traçar, ó. Está traçado. Trace várias, né? Vamos traçar mais. Vamos traçar mais para cima. Traçar mais uma. Só manter o alinhamento aqui, ó, com esse quadro, uma linha de referência, né? Você vai traçar. Vou traçar mais. Vou traçar cá embaixo. Mais uma. Aí, ó. Então, esse conjunto de retas paralelas entre si e no mesmo plano chama-se feixe de retas paralelas. Então, é um feixe de retas paralelas. Várias retas paralelas. Reta paralela é aquela que nunca se encontra, né? Não tem ponto em comum. As retas do plano que cruzam as retas paralelas chamam-se transversais do eixo. Transversais ao feixe de retas paralelas. Então, as linhas vermelhas, elas chamam feixe de retas paralelas. A linha preta é transversais ao feixe de retas paralelas. Elas são concorrentes, né? Transversais é concorrente aos feixes de retas paralelas. Então, nós já temos dois conceitos aqui, até com isso que a gente vai trabalhar. Né? Você viu que o formato da rua que a gente viu lá no primeiro exercício, lá, na primeira
né, pela questão da atividade, né, é justamente isso. Você tem várias ruas cortadas cortado por ruas. Então, isso forma retas paralelas com feixe de retas paralelas. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Aí, ó. Use o botão mostrar para visualizar as retas no espaço. As retas vermelhas e azuis são paralelas? Ah, boa pergunta aqui, ó. Aqui eu posso ver de várias perspectivas, tá vendo aqui, ó? Ele está perguntando. As retas azuis e pretas, então, vermelhas e azuis são paralelas? O conceito de paralelo tem que estar no mesmo plano, né? Então, quer dizer que as pretas, as azuis estão no plano em cima e no plano embaixo. E as vermelhas estão no plano intermediário aqui, né? Então, elas não são paralelas, né? Elas, para ser paralelas, tem que estar no mesmo plano. Parabéns, você pode ter ficado em dúvida, mas as retas vermelhas e azuis foram desenhadas de forma a serem paralelas, mas elas não são paralelas por quê? Vamos falar que sim. Né? Elas não são paralelas porque elas estão em planos diferentes. As retas azuis estão no mesmo plano das retas paralelas? A gente já falou, tá não, né? Você vê que uma está no plano mesmo, outra está no plano tá, então não. As retas pretas, a reta preta cruza qualquer reta paralela às retas vermelhas que pertencem ao plano, então é reta preta. Sim, aquela. Sim, pois se cruzar uma reta, cruzará as demais. Essa mesma reta preta cruza alguma reta azul? Você virar que você vê que não, né? Não, porque eles estão no plano diferente. Né? A reta vermelha está no plano cinza. Né? Quais retas formam o nosso feixe de retas paralelas? As vermelhas, né? Olha aqui, ó. Todas as vermelhas. Paralelas, estão todas vermelhas, né? Parabéns. Né? Para efeito de geometria plana, consideramos, na forma do feixe de retas paralelas, apenas as retas que pertencem ao mesmo plano. Então, você, né, para entender isso aqui, né, tem que saber que reta paralela tem que pertencer ao mesmo plano. E quem pertence ao mesmo plano aqui são as retas vermelhas. É porque azul do lado de cá está num plano, azul do lado de lá está em outro plano. Então, guarda esse conceito aí. Retas paralelas têm que estar no mesmo plano. E retas paralelas, feixe de retas paralelas, nunca se encontram. Então, vamos lá, as definições iniciais. Então, tá vendo? Você tem os feixes de retas paralelas cortado pelos, né, os feixes transversais. Então, feixes paralelos, tá vendo? Mostrou aqui, ó. É um conjunto de retas coplanares, paralelas assim. Coplanares quer dizer o quê? Está no mesmo plano, né? O que são transversais do feixe? São duas transversais. São as retas do plano do feixe que concorrem com todas as retas do feixe. Né? Que concorrem, quer dizer, que cortam, né? Tem um ponto em comum. Pontos correspondentes, onde é que elas se encontram. Né? São os pontos das transversais que estão numa mesma reta do feixe. Você tem vários pontos aqui. E segmento correspondente. Tá? Nós temos aqui o segmento A, B, o segmento DE, segmento A', B'D', E'L'. A gente pode ter o segmento A', E'L', pode ter o segmento BE. Então, você tem vários segmentos. Né? Segmento de reta é um pedaço da reta. Né? Então, esses são os nossos conceitos. Feixes paralelos, transversais do feixe, pontos, segmentos. Ok? Guarda isso aí, não precisa dizer daqui a pouco. Hein? Então, vamos lá. Observe a figura abaixo e responda. Os segmentos, vamos ver, AB e DE são congruentes? A olho nu, sim, né? Essa congruência vale para os demais segmentos? Sim. Trace outra transversal ao eixo de retas paralelas e depois responda as perguntas. Vamos traçar outra aqui.
Mova a seta vermelha para que ela fique transversal. Então, vamos lá. Não tinha. Visualize o que você pode dizer a respeito dos segmentos. A linha B' e C' D'. Eles parecem ter o mesmo tamanho, né? O mesmo para os demais segmentos? Transversal, sim. Falta agora provar o que acabamos de concluir visualmente. Ah, tá, nós vamos provar as congruências ali, né, dos segmentos. Né? Você ainda pode mexer na transversal vermelha, basta arrastar os seus extremos. Aí eu posso mexer aqui. Eu mexendo aqui na minha transversal. Bacana. Você vê que o tamanho não muda, né? Olha aqui. O tamanho sempre fica o mesmo. Dependente da transversal. Da inclinação dela. Vamos ver. Mexa a reta vermelha. Vamos mexer a reta vermelha. Mexa a reta vermelha. Até que ela fica paralela à azul. É difícil, vamos pôr aqui perto para a gente ver. No olho é difícil, né? Vamos ver se a gente consegue. Ah, conseguimos. Que tipo de quadrilátero fomos obtidos? Então, né, que tipo de quadrilátero é esse aqui? Tem um retângulo tombado, né? Tem uma inclinação, é um paralelogramo, né? Se as transversais não fossem paralelas, também poderíamos achar paralelogramas? Deixa eu ver se tem jeito de mexer aqui. Não, né? Paralelogramas só se for paralelos. Além de lados paralelos, que outra propriedade possui os paralelogramas? Os lados opostos são congruentes, né? Esse lado aqui é congruente a esse lado é congruente a esse. Congruente tem o mesmo tamanho. Podemos concluir que, nesse caso, os segmentos correspondentes são congruentes? Sim, né? Por causa disso, sim. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Né? Esse lado é esse lado é esse, sim. Acabamos de provar que se duas transversais e um feixe de retas paralelas, né? Duas transversais, feixe de retas paralelas, também são paralelas, determinam segmentos correspondentes congruentes. Então, aqui, ó, AB é igual a linha B'. BC é igual a B', C'. AJ é igual a linha J'. É isso que ele está falando aqui nesse balãozinho. Muito bem. Como provar que a linha B' é igual a B', C', D', E', e a B é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE? O dado importante da demonstração é os segmentos determinados na transversal azul são congruentes. Então, vamos entender isso. Para demonstrar que os segmentos determinados na transversal vermelha também são congruentes, vamos traçar segmentos auxiliares paralelos à transversal azul. Então, vamos traçar o segmento vermelho auxiliar. Está vendo aqui? Né? Então, esses segmentos são paralelos ao segmento, à transversal azul. Os segmentos para cinza são congruentes? Sim, todos têm o mesmo tamanho. Né? Sim. Parabéns, os segmentos em cinza são todos congruentes aos segmentos determinados na transversal azul. Lado oposto de paralelogramo. Como consequência, são iguais entre si. Por que os ângulos marcados são congruentes? Porque eles são correspondentes. Né? Esse corresponde a esse, corresponde a esse, corresponde a esse. Por que os ângulos marcados com arcos azuis são congruentes? Pela mesma razão, né? São correspondentes. Então, nós temos semelhança de triângulo, que a gente já viu, né? Anteriormente, nos tipos de semelhança de triângulo. Por quê? Que, ó, ângulo, ângulo, lado. Então, é lado, ângulo, ângulo. Muito bem. Como os triângulos são congruentes, então os triângulos que tem, né, são iguais. Temos que os lados correspondentes são congruentes. Isto é, qualquer transversal determina segmentos congruentes. Então, esse cara aqui é igual a esse, que é igual a esse. Muito bem. Então, AB
né, é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE. Muito bem, está provado. Quando as retas de um feixe paralelas interceptam duas transversais, então aqui, ó, relembrando, né, feixes paralelos, duas transversais. Então, temos que segmentos congruentes determinados numa das transversais corresponde aos segmentos congruentes à outra transversal. Então, vamos mostrar. Então, aqui, ó. AB, BC, CD, EF, né, são congruentes. E A', B', C', D', D, F, E', são congruentes. Muito bem. Então, AB igual a CD, que é igual a E. A mesma coisa acontece no de cá. E sabendo também que esse aqui é igual a esse. Né? Esse aqui é igual a esse. Então, daí esse aqui é proporcional a esse. Qual a medida AB, sabendo-se que MN mede 1,2? Vamos ver aqui, ó. MN mede 1,2. Ele quer o tamanho AB. Então, AB é composto de quantos negócios? Né? Quantos segmentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,2 vezes 7 dá 8,4, se eu não me engano. Né? Vamos ver. Muito bem. 7 pedacinhos. É que eles todos têm o mesmo tamanho. Ok. Vamos para o próximo. Apague algumas retas de feixes paralelas. Vamos apagar. Ele apagou. Quase tudo, né? Escreva a razão entre os segmentos abaixo. Então, AB e BC. Então, AB tem 2. BC tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 para 7. E aqui, né, se eles são proporcionais, tem a mesma razão, né? Então aqui vai ser 2 para 7 também. Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Veja que as razões entre os segmentos são iguais. Então, de um lado eles são congruentes, de um lado para o outro eles são proporcionais, em razão de proporcionalidade. Muito bem. Até para mexer aqui, né? Mas não muda nada, né? 2 para 7. Né? Dependente do... Se tiver tombado ali, não muda nada. Posso mexer do jeito que foi aqui. Né? Nem deixa mais. Já foi, né? Então vamos para o próximo. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então se duas retas são transversais, de novo, a retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre o segmento correspondente da outra. Vamos mostrar isso? Então aqui, ó. AB sobre DE tem uma razão. E a linha B' sobre D', E' tem a mesma razão. Tá? Então, a razão desses dois é igual à razão desses dois. Muito bem. Estamos construindo aqui o conceito de Tales. Teorema de Tales. Então, vamos calcular aqui x e y na figura a seguir. Né? Então, agora sim, ó, vamos para o exercício prático. Né? Nós temos feixe de retas paralelas cortado por duas transversais. Ele quer saber o valor de x e y. Eu sei o quê? Eu sei que... Eu tenho várias formas de pensar isso aqui. Né? Vamos ver o que o exercício propôs. Mas eu posso falar que 6 sobre 10 está para x sobre y. Posso falar que 6 para 16 está para x sobre 20. Posso falar que 16 está para 10, assim como xy está para 20. Vamos ver o que o exercício propôs. Ó. Então, aplicando o teorema de Tales, 6 está para 10, x está para y. Né? Ou, né, esse segmento todo aqui, ó, 6 mais 10, está para o de baixo, assim como o CA, que é o x mais y, está para o de baixo. Mas eu sei quanto que vale x mais y, né? X mais y vale 20, é só fazer a substituição. Né? Então, 16 mais 10
é igual a 20 sobre y. Multipliquei cruzado, né? Fiz as simplificações, vou achar que y é 12,5. Tem esse pedacinho que vale 12,5. Se aqui vale 12,5 e aqui vale 20, então aqui só pode valer a diferença entre os dois, né? 7,5. É isso? 7,5. Então, x vale 7,5, y vale 2,5. Então, se eu fizer 6 sobre 10, tem a mesma razão que 12. 6 sobre 10 tem a mesma razão que 7,5 sobre 12,5. Pode testar isso aí para você ver. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Ah, tem um exercício para fazer aqui. Ó. Preencha corretamente o campo abaixo. Agora você que vai fazer aí para mim, tá? Faz, depois me fala aqui o que quando você achou aqui. Então, né, lembrando, o valor que você coloca aqui, eu vou colocar x, né? X está para 1, assim como 34 está para 34. Não ficando cruzado, isso aqui só pode dar 34, né? Na verdade, vai dar 1, né? Então, x está para 1, 34, 34. Agora vir para 34, vai dar 1. Abrir um novo aqui, ó. Então, 8 está para x, eu vou chamar aqui de x. 7 está para 21. 7 sobre 21, a gente pode simplificar, dar 1/3, né? Então, vai dar 3 vezes 8. Então, esse aqui vai dar 24. 3 vezes 8, 24. Tudo bem. Por isso que eu sei que vai fazer, né? Então, se tudo aqui tem 35, aqui vale tanto. Então, esse está para esse está para esse. Faz aí, depois você me mostra. Tá bom? Vamos para o próximo. Observe as 3 paralelas abaixo e suas duas transversais. Observe as 3 paralelas abaixo e suas duas transversais. Ok. Diminua o tamanho do segmento AB. Cadê o segmento AB? Ele quer que diminui ele, né? Então, tem que puxar isso aqui para cima. O que aconteceu com o segmento A', B'? Diminuiu também, né? Olha aqui, ó. Na que eu diminuo, aumenta, eles vão junto. Ó. Então, diminua. Diminua o tamanho do segmento B', C'. Diminua o tamanho do B', C'. Eu vou diminuir. Eu vou aumentar aqui, ó. Esse tamanho ficou menor. Aqui também ficou menor. Aumente o tamanho do segmento A', B'. A', B'. A', B'. Aumentar, né? Aumentar tem que trazer para baixo. Então, vou aumentar também. Aumente o tamanho do segmento BC. Cadê o segmento BC? Então, tem que puxar isso para cima. Para esse segmento que ser maior. Né? Então, vai ser aumentado também. Então, aqui, ó, tem mais uma relação aí no teorema de Thales. O segmento correspondente mantém a relação de proporcionalidade, apesar de movermos a reta verde. Então, a linha B', ó, a linha AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', ou AC está para a linha C'. Então, guarde isso que vai precisar para resolver alguns exercícios, essa relação de proporcionalidade. Calcule a medida do segmento AE. Cadê o AE? O AE é isso tudo aqui. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de X. Então, o AE eu estou chamando de X. Se eu estou chamando o AE de X, então, se eu pegar o AE, que é X, e tirar 20, é o que sobra para AD. Agora é só montar a proporção que a gente viu, né? No slide anterior aí. Então, aplicando o teorema de Thales, 16 está para 24, x menos 20 está para x. Então, x menos 20 está para 20. Ou eu poderia fazer 16 está para x menos 20 e 24 está para 20. Também sem problema. A gente viu que pode ser feito assim também. Então, resolvendo isso aqui, eu multiplicar cruzado. Fazendo as simplificações, eu vou achar aqui a medida AD, esse pedaço todo aqui, ó, mede 100 sobre 3. Pode deixar na forma de fração, né? Porque não simplifica, né? Não vai ficar com o número decimal. É melhor deixar em forma de fração. Tá? Então, vamos para o próximo. E o próximo é para a gente fazer. Preencha o quadro abaixo com o valor solicitado. Então, 18 está para 36, assim como x, né? O AD aqui que eu quero está para 58.
Então, isso aqui dá meio. Então, dá 58 dividido por 2, dá 29. É isso? Muito bem. Fazer um novo? O novo eu vou deixar para você fazer, tá? Deixa aí. Ele está pedindo para você calcular o valor de AD. Ele te deu o AC, te deu o AE, né? Se te deu o AE, você acha o AD, né? O AD está fácil. 44, é o AE, menos DE, que é 22, o que sobra é 22, né? É isso que eu vou fazer, né? Não deixei isso para você não, porque está fácil. Vamos pegar um novo. Então, isso que vai ficar para você. AC vale 38, AE vale 304, quanto que vale o AD? Eu vou ter que fazer as relações aí. Muito bem. O exercício lá, tipo, né, do início lá, que fala da rua. Esse é um exercício típico de teorema de Tales. Né? 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Tá vendo? Perpendicular, por exemplo, forma 90 graus aqui. Qual é a medida da frente da rua B? Quanto que mede isso aqui? Quanto que mede isso aqui? Quanto que mede isso aqui? Sabendo que a frente total para a rua B tem 180. Então, isso tudo aqui tem 180. Isso tudo aqui tem 50, 90. Então, 180 e 90. Vamos usar Tales aqui. Ó. Vou chamar aqui de x, y, z. Tá? Então, vou chamar de x porque eu não sei. Então, vai ser teorema de Tales. Ó, 20 está para x, assim como 90 está para 180. Multipliquei cruzado, x é igual a 40. Mesma coisa eu vou fazer com o y. 30 está para y, assim como 90 está para 180. Multipliquei cruzados, olhei o y, mesma coisa vou fazer com z. 40 está para z, 90 está para 180. Resolvi. Eu achei que as frentes aqui são 40, 60 e 80. Coincidentemente é o dobro, né? E é mesmo, né? Que é 90, porque, ó, 90 para 180 é 2. Bem. O que você aprendeu sobre o teorema de Tales? Né? As definições de feixes paralelos, são aquelas retas paralelas, cortadas por transversais do feixe, e os pontos, os segmentos correspondentes. Né? A gente viu lá no início do slide. Lá. Quando as retas de um feixe paralelas interceptam duas transversais quaisquer, então os segmentos congruentes determinados numa das transversais correspondem aos segmentos congruentes na outra transversal. É o que a gente viu lá no teorema. Né? Os lados são proporcionais, né? E o lado da transversal eles são congruentes. Né? Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre o segmento correspondente da outra. Muito bem. Isso é o que eu tinha para a gente ver sobre o teorema de Tales. Tá? Então, né, vou abrir aqui de novo a apresentação. Então, fica isso aqui para você fazer. Né? Faça, tire uma foto e me mande. Muito bem. Até a próxima aula.